Eu acabei de terminar a gravação do vídeo e eu esqueci de uma parada muito bizarra. Imagina que esse notebook tem uma saída Type-C, certo? Nosso carregador sem fio aqui da Allgreen é um carregador Type-C. Aí quando você bota o seu celular pra carregar sem fio, carregamento rápido sem fio. Fala, manobre, tranquilo? Você já viu uma pessoa que confia cegamente nos produtos do AliExpress, a ponto de comprar uma parada cara lá, como um notebook? Pois é, tá vendo agora. Basicamente, esse é o Note do AliExpress e eu vim fazer um review aqui pra vocês. Miau. Ei, você, parado, as tripas ou like, um dos dois você vai ter que deixar. E a melhor parte do dia, sem dúvida alguma, é abrir essa caixa gigantesca. A gente fura ela e rasga com toda a nossa força, até ver que os caras mandaram isso daqui repleto de plástico bolha. A gente tira todo o plástico e olha só o tamanho disso, cara. Tudo isso daqui é um notebook e essa paradinha aqui é a fonte dele. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Rock Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. E eu quero que você imagine só comigo um notebook com 12 GB de memória RAM, um SSD de 256 GB, com boa parte do corpo desse notebook sendo feito em metal, cara, sendo extremamente fino, extremamente leve e custando uma média de R$ 1.900, enquanto foi taxado em R$ 160. Parece algo bom demais para ser verdade, não? E bom, jovens, vamos lá. Eu tô usando esse Note há mais ou menos 3 dias. E apesar de notebooks não ser a minha especialização, é um dos notebooks mais finos que eu já peguei, com a construção mais premium possível e com a melhor tela em um notebook que eu já testei até hoje. Afinal, imagina que a gente tá ao ar livre e essa tela IPS tem um campo de visão muito sinistro. Você muda dos lados, tanto o campo de visão quanto o nível de brilho em nits é muito bom. Tudo isso num painel IPS Full HD. Outra parada que eu gostei bastante a respeito desse notebook é o tamanho desse touchpad, cara. Olha só o tamanho disso daqui, parece um tablet, tá ligado? E ele é tão grande que suporta mais de um dedo e suporta vários gestos, inclusive. Eu vou tentar gravar aqui. Imagina que você tem 3 dedos e você passa os 3 dedos no seu touchpad. Ele vai trocar de um aplicativo pro outro que tá aberto no seu notebook. O gesto de pinça, você vai aumentar ou abaixar o zoom da sua tela. Quer abrir ou fechar um aplicativo? Ao invés de você passar 3 dedos de um lado pro outro, você passa 3 dedos de cima para baixo. Daí você abre e você fecha automaticamente. Como infelizmente tecnologia é uma parada cara, uma coisa que eu achei muito engraçado foi quando eu abri a câmera desse notebook e eu vi aqui do lado a tecnologia HDR. Sim, cara, um notebook com HDR profissional na sua webcam. Ela tem apenas 2 megapixels, mas consegue filmar num Full HD Plus quase 2K, tendo até um modo Pro nas configurações, cara. O modo Pro numa webcam de notebook. Ele é claramente um dos notebooks mais finos que eu já peguei fisicamente, cara. E no meio desses poucos centímetros de espessura, você acha uma porta Type-C, uma saída HDMI, uma saída DC, que é a de carregamento, uma saída USB, e do outro lado você acha uma entrada para cartão de memória micro USB, uma saída P2 e outra saída USB. Todo o corpo do nosso notebook é feito com base em metal, tanto a parte traseira. Mano, o bagulho quase foi pro chão, velho. Eu juro pra vocês, eu fiquei em choque aqui agora. Todo o nosso Note é feito com base em metal, tanto a parte traseira quanto a parte frontal. Isso daqui eu achei muito absurdo, mas considerando que eu tô gravando perto do concreto aqui, esse metal não ia dar de nada, hein? Na parte traseira do nosso notebook a gente tem muitas saídas de ar que dividem em 2 funções. A função de dissipador, para o seu notebook não esquentar tanto, e a função de alto-falante. Sim, o alto-falante do Note fica aqui na parte traseira. Essa portinha minúscula que você tá vendo aqui, eu gostaria muito que isso daqui fosse para atualização de memória RAM, cara. Você tirar e pôr mais memória ou menos memória, mas isso daqui é só para atualização de SSD mesmo. E falando em SSD, esse é o momento que a gente fala sobre hardware. Você vai encontrar nesse Note do AliExpress um SSD de 256 GB, somados a apenas 12 GB de memória RAM a 2.933 MHz. Tudo isso dividido em 2 slots de 6
16 GB cada, os dois funcionando na mesma velocidade. Mas como nem tudo na nossa vida é perfeito, quando a gente chega na parte de processamento, ele roda um processador lançado em 2021, um Celeron N5100. E sinceramente eu não fazia ideia que a Intel ainda fazia os Celerons. Aí eu fiquei pensando, como é possível um Note de 1.900 rodando um Celeron? E foi aí que eu resolvi testar GTA V para ver do que esse Celeron é capaz. Já peguei meu teclado, já abri a Epic Games e botei o GTA V para iniciar. E aí? Será que a gente vai passar vergonha? Será que o nosso Celeron não vai nem abrir o game? E pois é, jovens. Aqui o game tá aberto, a gente vai no modo história e é muito importante tentar não cortar essa parte justamente porque mostra quanto tempo ele demora o load do GTA. Caso você não manje, tipo, o load do GTA costuma demorar um pouquinho se você tiver um HDD, mas costuma ser mais rápido se você tiver um SSD e um hardware um pouquinho melhor. Então convenhamos, um Celeron N5100 quad-core, ele com Turbo Boost ele consegue subir até 2.8 GHz rodando GTA V, sem uma placa de vídeo dedicada inclusive. Tudo isso daqui é na Intel UHD, que é a evolução da Intel HD Graphics. Então, agora é esperar o load. Vamos ver se vai ser rápido, se vai demorar. Vamos, cara, vamos. Eu encho meus vídeos de Quality, até o momento eu não cortei, hein? Mas eu encho meus vídeos de Quality justamente porque eu gosto... Deixa eu falar, Franklin. Deixa eu falar, cara. Eu encho meus vídeos de corte porque eu gosto de ir direto ao assunto, tá ligado? E esse daqui é o Trevor. Vamos ver se vai ter alguma queda de FPS, alguma queda de quadros. Dá pra ver uns mini micro lags sim, mas abriu, tá funcionando, tá rodando. Vamos tentar entrar num carro aqui pra ver como é a situação da parada. Eu falo que dá pra zerar, mas depende muito do usuário, cara. Tem gente que se o game não tiver com HDR, a 4K, a 120 FPS, 120 não, 144, porque essa galera compra tela com taxa de atualização em 144 Hz. Mas enfim, tem gente que se não tiver a 4K é injogável. Pra mim, tipo, isso daqui é óbvio que não é um notebook gamer, tá ligado? Um notebook de R$1.900 não é um notebook gamer. Mas pra mim, pra se divertir, tá ótimo, meu. E o desempenho é dividido em duas paradas. É dividido tanto no teste com games, que é o que a gente tá fazendo aqui nesse exato momento, e é dividido na velocidade para abrir os seus aplicativos. Um teste com games, o que que ele mostrou? Ele mostrou algo mediano para baixo, tá ligado? O que era esperado de um Celeron N9500. Você consegue jogar, você consegue ser feliz, mas você vai ter alguma queda de quadros, principalmente porque ele não tem uma GPU dedicada. Agora, em relação a aplicativos do seu dia a dia, como aplicativos da Microsoft Store ou alguns aplicativos que tenham na sua própria interface, tudo vai funcionar perfeitamente e de forma instantânea. Então, apesar de não rodar os games de forma perfeita para o seu dia a dia, para você navegar na internet, para você consumir mídia, para você assistir algum vídeo em 4K, ele vai dar conta do recado sim. Uma coisa que eu senti muito falta nesse notebook, sem dúvida alguma, foi um teclado retroiluminado. Isso daí pra você ver à noite é muito importante. Mas botando algum vídeo aqui em 4K pra ver se vai ter alguma queda de FPS, acho que é mais fácil a minha internet não rodar do que o notebook em si não rodar, tá ligado? E exatamente o que eu imaginava, a minha internet não aguentou o rolê. Deixa eu botar em tela cheia aqui pra ver se agora carrega. Aparentemente tá ok. Quando o assunto é upgrade, como ele já tem 12 GB de memória RAM, eu acho meio difícil você precisar trocar a memória RAM em si. Mas como ele tem só 256 GB de SSD, se você quiser trocar esse SSD, é você pegar o seu notebook e desparafusar essas duas tampinhas aqui. Ele usa um esquema M2 de SSD, você pode facilmente trocar apenas tirando esse parafuso aqui. Mas convenhamos, a gente já falou sobre muita coisa e no momento eu acho que é muito importante a gente falar sobre o microfone desse notebook. O microfone desse notebook tem um ponto positivo e um ponto negativo que eu vou mostrar pra vocês usando aqui o Telegram. Então, considerando que, tipo, tem barulho ali, a gente tá perto de uma fábrica e a gente tá numa distância considerável desse microfone que fica aqui na webcam, aqui na parte superior, bora gravar isso. Teste. Teste de microfone. Teste. Teste. Não estou falando em cima do microfone, tô bem longe, inclusive. Teste de mic. Áudio gravado. Teste. Teste de microfone. Teste.
Teste, não estou... Olha, cara, não achei um microfone ruim, não achei um microfone bom, achei um microfone exatamente como esse notebook é. Intermediário. Ele tem um padrão de graves que é bem interessante, porque de certa forma ele deixa a sua voz mais grave, ele deixa a sua voz mais alta, digamos assim. E é muito mais difícil você ter um microfone baixo e tentar deixar ele alto do que você ter um microfone alto e tentar controlar para que ele não pareça tão estourado. E jovens, eu acho que a gente chegou no fim, hein? Então basicamente vamos às nossas considerações finais. Esse é um notebook que ele custa R$ 1.900 no AliExpress. Ele foi taxado de forma milagrosa em 160 reais. Então a gente sobe isso para R$ 2.060 reais. É um notebook extremamente premium com um único fator que deixa ele abaixo da média, digamos assim, que é o processador. O processador dele não é uma porcaria, mas se fosse um i3 de 12ª geração seria melhor. É um Celeron de 11ª. Eu não entendo de notebook, o meu canal é sobre celular, mas basicamente por um preço um pouco mais caro na Shopee, você acha um notebook com apenas 4 GB de memória RAM, enquanto o nosso tem 12 GB. Você acha um notebook com HDD de 1 TB, o que poderia ser um ponto negativo, já que a gente tem só 256 GB, só que a gente tem 256 GB de SSD, não de HDD. HDD vai funcionar mais lento, tanto que esse PC que a gente viu aqui não roda nem o Windows, ele roda o Linux, porque se rodar o Windows no HDD, ele vai ter uma experiência bem travada. Então, perto das coisas que você pode conseguir com 2 pau, dono de um canal de celular que tem zero conhecimento em PCs, acho sim que foi uma boa compra. Afinal, diferente dos notebooks que você vê aqui, você tem um design todo futurista, cara. O bagulho é super fino, tá ligado? O bagulho tem uma saída Type-C, que além das docks que você consegue utilizar aqui para ter mais saídas USB, mais entradas para cartão de memória, mais saídas HDMI, mais saídas Type-C e até uma saída Ethernet, você consegue conectar adaptadores de áudio também. Pra com isso, ou você descansar um pouco a saída P2 que ele tem aqui na lateral, ou você botar 2 fones P2 e assistir um filme com a sua namorada, por exemplo. Tudo isso sem contar a diferença de construção também. Tá vendo essa parte do touchpad aqui? Metal. Quando você fecha o seu notebook, metal. A parte inferior, metal. Tudo de uma forma muito bem feita. Enquanto boa parte da concorrência segue sendo de plástico. Então sim, existem pontos negativos, como o ponto da bateria, por exemplo, que infelizmente dura apenas 3 horas. Eu não sei se é por causa da espessura, eu não sei se sou eu que tô sendo fresco demais, mas eu esperava uma bateria que durasse um pouquinho mais. Mas no geral, eu tô satisfeito. E você? Bota aí nos comentários o que você achou dessa parada. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje.